Olha, estamos ao vivo, mais uma vez aqui no Pode Ler. Um olá, um salve para todo mundo que está nos assistindo. Esse aqui é um canal criado para divulgar livros, autores, bons pensamentos, pessoas relevantes que são importantes para a gente conhecer. Talvez pessoas que você já conheça, mas que vale a pena a gente conversar mais um pouco. Deve ser o caso aqui deste famoso padre pesquisador, sociólogo. É o padre José Carlos Pereira, conhecido como Padre José Carlos. Uma honra conhecê-lo pessoalmente, padre. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar também desse tema tão relevante aí para a igreja e para a sociedade. A gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, Operários da Fé. A gente falou na chamada aí, você deve ter visto no nosso Instagram, @podeler. Como é que deve ser a vida dos padres? Nós vamos falar sobre isso, o padre na sociedade brasileira. O José Carlos, como eu anunciei aqui no início, é um pesquisador e fez um trabalho grande aqui de pesquisa como sociólogo, um trabalho acadêmico, né? Sim, é um trabalho acadêmico e aí está só uma pequena amostragem, podemos dizer. Ele é muito maior que isso, mas aqui está resumido um pouquinho, quase 20 anos de pesquisa. 20 anos? Quase 20 anos. Como é que você sentiu a necessidade de falar sobre como é a vida dos padres, dos operários da fé? Você sentiu, você notou que a maior parte da população não tem essa informação, não tem noção de como é que vive um padre? Isso mesmo. A maioria das pessoas não tem noção de como vive um padre. E a partir do momento que eu estou no meio, que eu sou padre, e eu vejo que as coisas não são vistas como deveriam fora, as pessoas têm uma imagem ainda muito distorcida dos padres. Então eu resolvi pesquisar a categoria da qual eu pertenço. E essa pesquisa é uma pesquisa no âmbito das ciências sociais, em que eu trato de questões que mostram realidades que elas não são muito visíveis para a grande maioria das pessoas, inclusive para aqueles que convivem mais de perto com os padres. Eles desconhecem muitas coisas que esse livro traz e que é interessante das pessoas saberem, porque os padres são vistos muitas vezes como um ser diferenciado da sociedade, né? Seja por cobrança, seja porque aquilo que a igreja apresenta, enfim, a imagem ela é distorcida da figura do padre. Qual que é a imagem que a população, na sua maioria, tem do padre? É um cidadão que tem uma vida como? Como é que as pessoas pensam? As pessoas pensam que o padre tem uma vida muito tranquila, que os padres não têm preocupações, que os padres são seres assexuados, que os padres são pessoas diferentes, que não se enquadram em nenhum perfil da sociedade, por isso vai ser padre. Enfim, existem muitas imagens que não correspondem com aquilo que de fato os padres são. E na realidade não é nada disso. Na realidade, tem muita pressão. Tem muita pressão, tem muita coisa que não coincide. Os padres são pessoas normais, como qualquer outra, com qualidades e debilidades. É claro que existe uma preparação acentuada e longa para os padres, mas mesmo assim eles são pessoas parecidas como qualquer outra. O que o senhor destaca como sendo uma característica, um traço normal do cotidiano do padre que as pessoas não têm a menor noção? Por exemplo, o senhor falou de pressões. Sim, que tipo de pressões? Isso. As pessoas imaginam que o padre não tem preocupação, que ele não tem problemas. Né? E os padres têm muitos problemas. E isso ficou muito evidente nessa pesquisa. Essa pesquisa foi uma pesquisa de campo. Teve 2 etapas. A primeira etapa eu entrevistei aproximadamente 10 mil padres. Caramba! Foi um trabalho gigantesco. E a segunda foi 2.000 e alguma coisa, o número de padres entrevistados, tanto pessoalmente como online. E ela traz uma realidade que as pessoas não imaginam que o padre sofra tanta pressão na sociedade. Então, quem vê de fora o padre celebrando a missa, imagina que ele tem uma vida muito tranquila, que não tem nada com que se preocupar. As pessoas imaginam, o padre não tem família, o padre não é casado, ele não tem preocupação. O padre não tem contas para pagar, ele não tem preocupação.
Mas não é nada disso. O padre tem preocupação, ele tem uma família muito mais ampliada do que uma família de sangue, porque os laços que se criam na comunidade paroquial são laços familiares e problemas a serem resolvidos dioturnamente, podemos dizer, e isso tudo recai sobre a figura do padre, sobre a pessoa do padre, uma pressão muito grande. Por isso, um dos capítulos do livro é sobre a saúde física e psíquica do padre, e que não é vista, né? Porque as pessoas procuram o padre para falar de problemas. O padre é aquela figura que escuta problemas todos os dias. As pessoas que procuram um padre, ela não procura o padre porque ela quer ser amiga do padre, ela procura o padre para desabafar, para confessar, para falar dos seus problemas. Então o padre escuta o dia todo muito problema. Muita gente desesperada. Muita gente desesperada, muita gente à beira do suicídio, muita gente com problemas muito sérios. E se o padre não souber discernir isso, ele vai catalisar esse problema e isso vai prejudicar a sua saúde de alguma forma. Eu vi um dado aqui no seu livro, me corrija se eu estiver errado, do alto índice de suicídio entre os padres. É isso mesmo? É isso mesmo. Há muito suicídio entre padres. E não é divulgado. A igreja não divulga esse dado, até porque isso é uma coisa muito séria, né? Quando você divulga, parece que você está incentivando, né? Então existe até uma orientação ética para não ser divulgado certas coisas. Mas tem tido um índice alto, comparando que supõe-se que essa categoria é uma categoria de pessoas equilibradas, de pessoas com saúde mental, e o suicídio é uma enfermidade mental, é resultado de enfermidade mental, isso já está comprovado. E por isso não é muito divulgado esses casos, mas tem um índice significativo de padres que cometem suicídio ou que tentam suicídio ou que estão pensando nessa situação ou nessa condição. José Carlos, você consegue identificar os fatores que levam a essa angústia, Sim, claro. essa medida desesperada? A maior parte é relacionada ao estresse. A pressão que o padre sofre na sociedade. A cobrança é muito grande. Cobra-se que o padre faça isso é a coisa mais simples, né? O padre celebra a missa todos os dias. Uhum. Então espera-se que o padre faça todos os dias uma excelente reflexão. Espera-se que o padre tenha uma postura ilibada, espera-se que o padre tenha uma postura correta em todos os aspectos. Um deslize que ele comete já é motivo para que as coisas se tornem muito complicadas na sua vida, né? Enquanto que uma pessoa que não é padre, ela pode ter muitos deslizes, a sociedade não cobra. Mas do padre há uma cobrança muito grande. Tanto é que os meios de comunicação eles dão muita prioridade a isso, né? Um tropeço de um padre, a grande mídia coloca isso como se todos os padres fossem daquele jeito, né? E a gente sabe que não, é uma minoria da minoria que tem algumas posturas inadequadas. A grande maioria está aí se desdobrando em trabalhos invisíveis, em trabalhos grandiosos, seja de caridade, de pastoral, na área social e na área espiritual, mas que não é vista, né? Que não é vista. E alguns nas áreas sociais são muito também visados hoje por questões políticas mesmo, né? O padre ele tem um poder dentro da comunidade, a fala dele ainda é uma fala que é escutada, que é respeitada, ele tem uma força e um poder. Então, quando chega a época de eleição, como agora, geralmente nas paróquias de interior, né? Se o padre tomar uma postura na comunidade referente a um candidato, aquele candidato tem probabilidade de ganhar, porque ele é um influenciador. E a sua influência ainda hoje. Sim. A postura dele, por isso as pessoas caem matando em cima de um padre se ele der margem que ele está apoiando um determinado candidato, se ele tem uma determinada linha política, ele tem que ser neutro, e é difícil você ser neutro na sociedade. Sobre esse aspecto, a política na igreja, dentro da igreja, qual é a orientação que vocês recebem? Existe uma orientação da Cúria? Existe uma orientação. Qual é? Uma orientação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é você não se envolver com política partidária, embora tenha padres que se candidatam. Mas se o padre se candidatar, ele tem que pedir licença
do seu ministério sacerdotal enquanto ele está disputando aquele pleito eleitoral, para depois, se eleito, ele se desliga, e se ele não for eleito, ele pode retomar. Mas ele não pode ficar como padre e disputando um cargo político em campanha, né? Tanto que eu dedico o último capítulo desse livro é exatamente sobre o envolvimento dos padres com a política no Brasil, né? E isso o senhor não condena? Não condeno, até porque nós somos seres políticos. O que nós não podemos é levantar bandeira, isso é óbvio, né? Nós não podemos levantar nenhuma bandeira partidária, embora nós tenhamos lado, nós tenhamos aqueles com os quais, pelo discernimento, nós sabemos que são os mais indicados. Dentre os candidatos, nós temos consciência de dizer, olha, esse daqui tem uma linha que ele é muito mais voltada em defesa da vida, o que a igreja defende. Nós temos que ser coerente com aquilo que a igreja propõe, né? Então, sempre pautamos as nossas posturas políticas em defesa da vida, em defesa do menos favorecido, em defesa daqueles que a sociedade não defende. E muitas vezes, quando você toma uma postura como essa, as pessoas vão dizer, o padre é de esquerda, o padre é comunista, mas você está sendo só fiel ao evangelho e àquilo que se propõe, né? Que é você defender as causas que a sociedade não defende, defender os marginalizados. Isso não deixa de ser uma postura política, porque toda vez que você toca num tema que mexe com questões sociais, esse tema é político, ele está relacionado à política, no bom sentido do termo. Mas a maioria das pessoas não entende, as pessoas acham que o padre tem que ficar rezando na sacristia e ele não pode se manifestar. Quando você faz isso, você está sendo omisso com o seu papel, não só de cidadão, mas o seu papel profético também. Porque o padre, não só o padre, todo cristão batizado, católico, ele recebe uma missão profética. E a missão profética significa, na sua essência, anunciar e denunciar. Se você só anuncia e não denuncia, você não está sendo profeta. Se você anuncia e denuncia, e todo anúncio ele supõe uma denúncia. Então, se você vê coisa errada acontecendo e você se cala, você não está sendo profeta, porque você não está denunciando aquela realidade de morte e de opressão que acontece na sociedade. E muitos leem isso como aspecto político. E aí você remete lá para o próprio Evangelho. O próprio Jesus teve essa postura literalmente política no sentido de defender aqueles que a sociedade não defendia, defender os condenados pela sociedade. E é isso que prega o Evangelho. E para sermos coerentes com o Evangelho, nós precisamos ter essa postura também como sacerdote, como padres, né? O senhor estava dizendo aí no início dessa sua bela explicação, basicamente que as pessoas têm uma ideia de que padre é santo. Padre não é santo, não é? Depende do conceito de santidade que as pessoas têm. Mas eles querem um comportamento, claro, a população quer um comportamento do padre que é desumano. Isso, é um comportamento fora da realidade, porque a santidade, o nosso propósito é a busca de santidade. Só que o conceito de santidade que as pessoas têm é aquela pessoa ingênua, que não se envolve com nada, que fica só rezando na sacristia, que não coloca a mão na ferida da sociedade. Esse é o conceito de santo que as pessoas têm, que é um conceito errôneo. Sim. Os santos, na verdade, foram aqueles que gastaram sua vida em defesa de outros, né? Esse é o conceito de santidade original, que é deturpado, que as pessoas acham que uma pessoa alheia da sociedade que é santa. Os santos não foram alheios da sociedade. Todos eles tiveram compromissos, né, com as causas que Jesus defendeu, deixou para que nós defendêssemos. Por isso tornaram santos. Então, às vezes, as pessoas têm um conceito errôneo de santidade. Santo, que não faz nada errado, que se exato. tem um comportamento... Exato, até os santos também tiveram grandes defeitos, né? Se Sim. você pegar a história dos santos, quantos sofrimentos, quantas feridas os santos tiveram. O exemplo Santo Agostinho, que é um dos mais conhecidos aí dentro do panteão dos santos da igreja, né? A história de Santo Agostinho antes da sua conversão era uma história de uma pessoa parecida como qualquer outra, e ele depois da sua conversão, ele se torna santo nesse sentido de buscar a verdade, buscar o bem comum, buscar as coisas de Deus. Esse é o caminho da santidade. O senhor estava contando aí, falando
os bastidores da fé, né? Eu estava lembrando de uma história. Eu vou fazer uma denúncia aqui de um padre muito famoso que cometeu um pecado. Eu acho que foi um pecado. Padre Marcelo Rossi, conhece, claro. Claro. Eu trabalhava num programa de televisão aos domingos, e aí o Padre Marcelo era um dos convidados do programa. Ele chegou para mim assim, antes dele entrar no palco, ele falou: me arruma uma televisão, por favor. Eu preciso ver o jogo do Corinthians. Estava rolando Corinthians e Palmeiras. Ele estava desesperado para ver o jogo. Era a final do Campeonato Paulista, alguma coisa assim. Faz tempo isso. E aí eu consegui para ele uma salinha com uma outra TV que estava transmitindo o jogo. Ele foi lá. Eu fiquei impressionado com a quantidade de palavrão que ele falou ali vendo o jogo. Tava nervosíssimo, né? Corintiano roxo, né? Eita. É um ser humano. Claro, normal. Corintiano. Exato. Né? Ninguém é perfeito, é corintiano. Não sei qual é o time do senhor. Eu sou corintiano também, tenho essa imperfeição aí, né? Deus perdoe aqui, por favor. Mas nós levamos uma vida normal no sentido de assistirmos jogos, de gostarmos de jogos no sentido saudável do termo, embora tenha também alguns vícios, né, que atinge qualquer ser humano, e se o padre não se cuidar, ele pode também ficar viciado em jogo. Isso é natural, qualquer ser humano, qualquer vício, até mesmo álcool, por exemplo. Tem casos, sim. Tem casos de padres alcoólatras, né? E a igreja é um ambiente propício para isso, porque nós celebramos com vinho. E quem tem essa probabilidade aí, genética do alcoolismo... Basta uma tacinha para começar. Exatamente. Então pode ser que isso desencadeie ali uma enfermidade. Tanto que nessa pesquisa sobre a saúde do clero, no Brasil, nós deparamos aí com muitos padres alcoólatras. Muitos não, assim, um número significativo de padres em tratamento de alcoolismo, porque você não é só o vinho da missa, ele é o comecinho, mas também você vai visitar famílias, as pessoas oferecem bebida alcoólica para você. Você vai visitar uma família, ela te oferece cerveja, ela te oferece vinho, e se você tiver uma tendência ao alcoolismo, ali é um prato cheio para você mergulhar de cabeça num caminho quase sem volta. Então isso é muito complicado também. Muito. Nós estamos vulneráveis a qualquer problema que a sociedade está. Claro. Dentre as angústias e as pressões que um padre sofre, qual foi, dentro da sua imensa pesquisa de 20 anos, entrevistando milhares de sacerdotes pelo país, qual é a principal angústia? O senhor falou aí de algumas pressões, que a população enxerga os padres como seres assexuados. A questão do sexo, ela aflige muitos padres? Aflige. Mas antes de falar dessa questão, eu digo que um dos problemas, que está um pouco relacionado também, e que eu senti muito, e sinto isso na convivência, é a questão da solidão. O padre é uma pessoa solitária. Você tem que aprender a lidar com a solidão, porque você não tem uma família com a qual você pode voltar para casa depois da missa. Enquanto você vai lá, celebra, você está com a comunidade te acolhe, te abraça, você está com as pessoas, mas depois que a missa encerra, que as portas da igreja se fecham, você volta para o seu isolamento, você volta para a sua solidão, você volta para você mesmo, num lugar onde você não vai encontrar uma família como quem estava na missa, que volta para casa, tem a esposa, tem o marido, tem os filhos, tem os pais, é diferente. Nós voltamos para nossa casa na solidão. Eu digo na solidão porque, assim, eu pertenço a uma congregação religiosa. Nós, numa congregação religiosa, nós temos como princípio viver em comunidade. Nós nunca moramos sozinhos, nós moramos com 2, 3 ou mais padres ou religiosos. Mas os padres diocesanos, conhecidos como padres seculares, eles moram sozinhos. E essa pesquisa, a grande maioria, foi de padres seculares, padres diocesanos. E a solidão foi um dos pontos mais apontados pelos padres. A solidão pode levar você a buscar coisas depois para preencher esse vazio. O padre está sujeito e vulnerável a essas situações também. Então, você pergunta a questão da sexualidade. Os padres não são seres assexuados. São pessoas normais na sua sexualidade,
com necessidades como qualquer outra pessoa, mas que isso é trabalhado ao longo dos seus 10 anos, quase 10 anos de formação, para que você saiba lidar com essas questões que são inerentes ao ser humano, a qualquer ser humano. E o padre tem que aprender a lidar com isso também. Só que é um desafio para enfrentar a vida toda. E se você se deixar levar por certas situações, você pode tropeçar num dado momento da sua vida. Como, por exemplo, se você estiver fraco espiritualmente, o padre também enfraquece espiritualmente. Não basta só celebrar a Eucaristia. A Eucaristia é muito importante para a vida sacerdotal, mas nós precisamos ter vida de oração cotidiana, vida de oração pessoal, além da vida de oração com a comunidade. Nós precisamos fazer retiros espirituais constantemente, abastecer a nossa fé, porque é o nosso combustível. A fé é o combustível do sacerdote. O sacerdote que está enfraquecido na fé é como aquele veículo que você abastece, roda um tempo com ele, de repente acende uma luzinha vermelha lá no painel, e aquele sinal de que você está com o combustível na reserva. E se não for abastecido, o carro para em qualquer momento. Às vezes eu percebi nessa pesquisa que muitos padres estavam com essa luzinha já acesa, dizendo, olha, a sua espiritualidade está enfraquecendo, você precisa abastecer sua espiritualidade, porque se isso não ocorrer, chega um momento que para, que aí você vai entrar em parafuso mesmo, podemos dizer, e ter aí quedas significativas na sua vida. Então é muito importante o abastecimento espiritual, cultivar a fé, que é um desafio diário na vida do sacerdote. O senhor encontrou muitos padres nessa sua pesquisa que estavam em dúvida em relação à fé, à própria fé? Sim, encontrei diversos padres que caíram num ativismo pastoral, esqueceram da vida espiritual, da vida de oração. Esse é um grande risco também. Quando você assume uma paróquia, por exemplo, as paróquias, elas são empresas. Ela é vista pelo governo como empresa, ela é tratada como empresa do terceiro setor. A administração de uma paróquia, e eu costumo dar formação para o clero no Brasil sobre gestão eclesial, a administração de uma paróquia é um grande desafio. A gente não aprende isso nos bancos da faculdade de teologia. Nós vamos aprender isso na prática depois. E muitos padres acabam, quando chega a uma paróquia, que ele vê conta para pagar, quadro de funcionários para administrar, problemas que têm que ser geridos ali de qualquer outra empresa, problemas administrativos, né? E quando o padre vê, ele já está envolto numa dinâmica que pode afetar a sua vida espiritual. Se ele não tiver um equilíbrio, se ele não trabalhou isso na formação, ele pode, em qualquer momento, se distanciar da vida espiritual e ficar apenas na parte administrativa. O Papa Francisco chama muita atenção disso, né? Que nós não podemos ser só gestores, nós temos que ser, em primeiro lugar, pastores. Pastores e gestores, porque você tem numa mão a responsabilidade da gestão e na outra a da missão de ser pastor. Equilibrar essas duas é um grande desafio. E o padre, para equilibrar essas duas questões, ele precisa estar equilibrado espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, entre uma série de fatores que interferem na vida e na missão do sacerdote. Olha, pressões, angústias, desejos. Eu não tinha noção, confesso, de que os padres viviam com esse turbilhão psicológico, né? É uma vida difícil. Sim. Como o padre José Carlos Pereira está nos relatando aqui. Você está ligando agora no nosso canal. A gente está falando aqui com o autor do livro Operários da Fé, o padre na sociedade brasileira, mais um super lançamento aqui da Matrix Editora. E ele fez uma pesquisa de 20 anos, 10 mil padres, 10 mil sacerdotes entrevistados, 10 mil entrevistas para compor esse livro que está aqui, o Operários da Fé. Eu gosto muito de pesquisa. Queria fazer uma pergunta referente a isso. Eu não sei se eu vou falar uma besteira aqui, mas um amigo jornalista me disse uma vez que na Cúria, aqui de São Paulo, há uma série de pesquisas que são produzidas, ou por eles mesmos ali, ou encomendadas, sobre a religião.
como é que está a igreja, como é que está a percepção do fiel, enfim, do católico, do cristão. E ele me falou que ele viu um dado lá de uma grande quantidade de pessoas que estavam abandonando as igrejas evangélicas e retornando para a igreja católica. Você tem alguma informação a respeito? Isso procede? Eu não entrei nessa área, né? Porque até sim, porque eu estou abusando do claro, seu... É que você é pesquisador, sociólogo, desculpa. Sim, não, eu também vi esse lado, mas eu digo, no livro não trato disso porque Sim. só trato da questão dos padres, né? Mas como eu trabalho a questão, eu sou sociólogo também e eu já trabalhei no centro, já ajudei a fazer uma análise sociológica do Centro de Pesquisas da Igreja no Brasil, que é o CERES, né? Centro de Estatísticas Religiosas. Então, eu tenho alguma noção disso também. Nós podemos fazer um gráfico, né? Nós tivemos um período na nossa história em que houve uma grande evasão de católicos para outras denominações religiosas. E até o próprio IBGE, na sua pesquisa, comprovou isso, né? Uma evasão de católicos para outras denominações religiosas, né? Não só evangélicas, mas também espíritas e pessoas que se declaravam sem religião, que antes eram católicas e passaram a ser sem religião. Agora nós estamos tendo um fenômeno que é muito interessante. O retorno de muitos que foram para a igreja evangélica para a igreja católica. Então, ainda então a informação procede. Essa informação procede e ela está ainda em pesquisa sobre isso, mas há um número significativo de pessoas que eram evangélicas e que estão voltando para a igreja católica. Aquilo que em sociologia nós chamamos de trânsito religioso. São pessoas que ainda estão um tanto quanto vulnerável na sua fé, porque quem transita de uma religião para outra mostra vulnerabilidade na fé, ela está buscando ainda um lugar para se firmar. Então ela era católica, deixou a igreja católica, foi ver se encontrava numa igreja evangélica, passou um período na igreja evangélica, não se encontrou na igreja evangélica e agora está vendo um movimento contrário, de volta para a igreja católica. Então nós encontramos isso sim, isso procede, e nas nossas paróquias, vez por outra, ouvindo pessoas em orientação espiritual e em confissão, a gente diz, olha, eu estava na igreja evangélica tal e agora eu estou retornando para a igreja católica. Eu atendo por semana, por exemplo, pelo menos 3 casos dessa natureza, de pessoas que estão voltando para a igreja católica, que foram para outras denominações religiosas, né? Além dessa, aqueles que... Qual que é a tua impressão? Voltam por quê? Se arrependem por quê? Elas voltam porque dizem, olha, eu pensava que era uma coisa e é outra. Eu imaginava que lá eu iria encontrar com Jesus, como as pessoas dizem. Ela foi encantada por alguma coisa e depois lá ela se decepciona. Então, e um fator que traz muitas pessoas de volta para a Igreja Católica é o fator mariano. Mariano, a devoção à Nossa Senhora. É uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade de se desvencilhar. É preciso fazer um trabalho muito acentuado na cabeça de uma pessoa que é católica, que ela passa por uma outra religião, ela deixar a sua devoção à Nossa Senhora. Então, esse é um fator que eu ouço muito em relatos. Eu estava na igreja tal, mas eu sentia muita falta de Nossa Senhora. E eu não consegui viver a minha fé sem ter esse vínculo com Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é um divisor de águas na Igreja Católica. Ela segura muitos católicos e ela traz de volta muitos católicos. E isso é um fator muito presente, conversando assim no dia a dia com pessoas que nos procuram para falar do seu retorno à Igreja Católica. É uma marca cultural do brasileiro também, sem dúvida, claro. Falando de pesquisas... E voltando para o seu livro, eu imagino que com tantas revelações, tantas constatações que você apurou nesse trabalho que está aqui no Operários da Fé, você sofreu algum tipo de censura, cerceamento, algum pedido vindo de órgãos superiores da sua igreja? Sim. No sentido de, opa, peraí, não publica isso não. Isso mesmo. Você teve alguma dificuldade? Sim, claro, sim. Você pode falar sobre isso? Posso falar sobre isso. Eu tive, na primeira etapa da pesquisa, quando nós... Eu digo nós porque eu estava pesquisando com a ajuda da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Essa pesquisa, o trabalho mesmo de elaborar um material oficial de pesquisa
Foi em 2014. Então, nós tivemos ali um levantamento muito grande com a parceria da Conferência dos Bispos. E aí, quando eu fui publicar o material, eles não permitiram que eu publicasse o material, porque tinham coisas que eles acharam que não deveria vir a público, né? Apesar que em nenhum momento, mesmo Por agora... exemplo? Eu penso, não foi pontuado o que não deveria, não foi pontuado. Não disseram o quê? Não disseram o quê, mas disseram que era uma pesquisa, que essa pesquisa não era conveniente que se tornasse pública. Então eu recebi uma notificação para que essa pesquisa ela fosse, inclusive ela estava numa outra editora, quase já em vias de ser publicada. E a editora foi notificada, eu fui notificado e nós encerramos o trabalho. Não foi pesquisa, não foi levado adiante aquilo que era uma pesquisa que tinha parceria com a Conferência dos Bispos. Foi quando, então, eu falei, eu quero fazer essa pesquisa. Agora, com todo esse embasamento que eu tenho, isso era lá em 2014, agora, contemporâneo, eu vou atualizar essa pesquisa. Então, o que eu fiz? Eu peguei o mesmo formulário que eu tinha elaborado e eu apliquei online esse formulário. Aí foi quando... eu mandei para, em média, 5 mil padres, 2.000 e alguma coisa responderam a pesquisa, ela já veio tabulada, né, pelo formulário do Google. E ali, então, dessa pesquisa que eu fiz online, eu pude trazer os subsídios, e ela coincidiu muito com a anterior. Não tem muita diferença, o formulário era o mesmo, as respostas variaram muito poucas, né, confirmou até o que tinha anteriormente, mas aí foi uma pesquisa que eu abracei mesmo sozinho, essa pesquisa, porque eu vi a relevância dela para que os padres soubessem dessa situação, dessa condição. E depois, como eu assessoro muitas dioceses no Brasil, com padres, eu aproveitava essas ocasiões, e ainda aproveito, para entrevistar padres. Então, em cada diocese que eu ia, eu conversava com um padre, pelo menos 10, 15 padres, pessoalmente, sobre questões que depois elas entrariam aqui sem apontar nomes e identificações. Então, essa pesquisa foi reaplicada. Então, na ocasião, houve essa pequena situação, essa situação que foi preciso abortar aquela pesquisa. E aí foi que saiu essa daqui, que é uma pesquisa totalmente reformulada, atualizada, mas que tem um esforço praticamente só meu, não mais de uma equipe como era anteriormente, né? Parabéns por ter se mantido aí nesse trabalho. Imagina o trabalho imenso que você deve ter. Sim, é um trabalho grande e isso é uma contribuição. Um livro que demora 20 anos para ser feito. E é também uma contribuição para os próprios padres, né? É que os padres ainda não conhecem esse livro como deveria, né? Eu sei que tem algumas dioceses que adquiriram, o bispo mesmo depois comprou e presenteou os padres com esse livro. Mas ele ainda... Exato, e os padres, quando leem, eles se encontram nesse livro. Se identificam nesse livro. Então, é um livro escrito também para padres, exclusivamente para padres, mas também quem quer conhecer a igreja. Mas é um livro que ainda precisa ser conhecido pelos padres. Como é que está a busca pela vocação, pelo o número de pessoas vocacionadas? É outro ponto também bastante interessante e que é muito parecido com esse da ida e volta de católicos para a Igreja Católica. Nós tivemos um período de arrefecimento, podemos dizer, vocacional, em que havia uma escassez muito grande e hoje nós temos um número significativo de jovens que procuram, sobretudo para padres seculares, padres diocesanos. Os padres religiosos ainda têm uma certa dificuldade. Os padres religiosos têm uma diferença de padres diocesanos. Por favor, eu sou um ignorante. Claro. Me explica, qual é a diferença? A diferença é fundamental. Os padres religiosos, conhecidos como padres regulares, eles vivem em comunidade, eles fazem votos de pobreza e esse é o que pesa mais, e votos de castidade. Enquanto que os padres seculares, diocesanos, eles não fazem votos de pobreza, eles não fazem votos de castidade e eles têm uma vida um pouquinho mais confortável, podemos dizer, no sentido
de ter mesmo bens, né, do que um padre religioso, de uma congregação religiosa. Seriam esses padres famosos aí que cantam, que lançam disco? Também, esses são diocesanos. São né? diocesanos. Nós não temos ainda na mídia. Lançam disco, olha como eu sou velho, lançam CD, lançam músicas no YouTube. Sim. Ninguém lança mais disco, desculpa. Um padre religioso, para ele ter, assim... Nós temos aí o exemplo do Frei Gilson, né, que hoje está despontando na mídia e que é religioso. Né? Então, os religiosos fazem votos de pobreza. Né? Então, não tem bens no seu nome. Muita gente não sabe disso. Né? Padres religiosos não podem ter bens no seu nome. Isso faz parte do voto de pobreza. Então, por isso tem essa diferença. Recebe um salário? Um salário mínimo para conseguir... Todos os padres recebem o chamado congruas. Mas quando é religioso, ele recebe e ele coloca na comunidade, não fica para ele. A comunidade partilha tudo. Ele vive sem dinheiro. Ele vive sem dinheiro. Quando ele precisa, ele tem que pedir na comunidade onde ele está. Ele não tem dinheiro no seu nome, ele não tem bens no seu nome. Essa é a orientação que faz parte do voto de pobreza. E os padres diocesanos, eles podem ter bens no seu nome. Por isso, muitas vezes, o jovem, quando ele vai buscar uma congregação, a vida sacerdotal, e ele começa a conhecer essas duas diferenças, muitas vezes ele opta por estar ali com padres diocesanos, aonde ele vai ter uma vida um pouquinho diferenciada, embora eles vivam mais a solidão do que nós que vivemos em comunidade, tem essa diferença. Em ambos os casos tem grandes desafios, não tenha dúvida. Tem celibato para os dois. O celibato é para os dois, tá. Porque o celibato é você não assumir o sacramento do matrimônio. A castidade é diferente. Sim. Castidade é diferente de celibato. São só os religiosos. E só os religiosos. Sim, eu entendi. Isso. Então, é essa a diferença. O celibato é para todos. Né? Todos não podem casar. A igreja não liberou casamento para o padre e não tem pretensão de liberar tão cedo. E essa diferenciação tem, na sua opinião, ajudado a atrair mais pessoas? Tem ajudado a atrair. Esse é um fator. Existem outros também, como a questão de proximidade. Então, dentro de uma diocese, os jovens são muito mais próximos, né? Então, ele está na paróquia, se o padre é diocesano, ele se identifica com aquela vida e ele procura. Mas, por outro lado, também tem a questão vocacional, né? Porque vocação é uma coisa que não se explica. Vocação é algo que a pessoa já recebe aquilo, ela nasce com aquilo, e ela pode ter o que quiser na frente dela, que ela já tem aquilo na vida dela como um chamado de Deus. Porque se a pessoa não tiver vocação, ela não fica. Ela, num dado momento, ela desiste. Para ser padre, seja religioso ou diocesano, a pessoa precisa ter vocação. Se ela não tiver, no primeiro obstáculo, não aguenta. Nos primeiros obstáculos, ela desiste. Até mesmo no período de formação. Há um índice alto de evasão de seminaristas, justamente que pensa que é uma coisa e depois, quando ele começa a ter o seu processo formativo, ele vê, acho que não é isso que eu quero. E quem chega até o final dos 8, 10 anos de formação, e ainda mesmo assim, nós temos índice de padres que desistem depois de padres. Mas aqueles que perseveram é porque têm vocação mesmo. Se não tiver, você, no primeiro obstáculo, você desiste. Olha, fantástica conversa aqui com o padre José Carlos Pereira, padre, pesquisador, sociólogo, autor do livro Operários da Fé, o Padre na Sociedade Brasileira, mais um lançamento da Matrix Editora, que você com certeza vai gostar muito da leitura. Eu estou bastante empolgado aqui com a entrevista. Você vai viajar, né? Você falou que vai para o Vaticano? Eu vou para Roma agora, Roma, na próxima segunda-feira. Vai visitar o Vaticano, vai visitar o Papa Francisco? Provavelmente também, né? Eu vou para um congresso, um evento que nós temos da nossa congregação religiosa, que é de um mês. E eu penso que nesse mês lá a gente vai ter toda uma programação também visando esse aspecto. Não é a primeira vez? Não é a primeira vez, já estive algumas vezes. Eu estive no Vaticano muito tempo atrás, quando era o padre João Paulo II. O Papa João Paulo II. O Papa, desculpa. Isso, O Papa João Paulo II, eu vi ele passando com aquele carrinho, o Papa Móvel, isso. Pertinho do público ali, que ele dava uma voltinha, né, nas missas de domingo. E eu fui também para Turim, eu visitei o Santo Sudário. Santo Sudário. Foi no ano... essa foi uma outra viagem, foi no ano 2000, ele teve exposto. Sim. Uma relíquia impressionante também, uma história incrível, né? Sim, eu tive numa paróquia que tínhamos o facsímile do Santo Sudário gigante nas paredes, que o padre era italiano e ele trouxe de lá uma réplica do Santo Sudário. Eu tenho.
Inclusive uma notícia da semana retrasada. Não sei se você viu. Havia muitas especulações de que o tecido talvez não seja original da época de Cristo. E na semana retrasada, um novo estudo que foi feito, não sei se você viu. Eu não cheguei a ver. Estamos trocando aqui curiosidade, tá? Sim, claro. Fãs de história religiosa. Descobriram que realmente o tecido data de pelo menos 2000 anos. Ah, sim. Isso sim é fato. Existem muitos estudos sobre isso. Tinham levantado a dúvida sobre isso, porque havia sido recolhida uma camada do tecido e nas análises detectaram ali, por testes de carbono 14, que o tecido seria da Idade Média. Entendi. E agora um novo estudo foi feito em camadas mais profundas do tecido e constataram que não, que ele tem pelo menos 2000 anos. Claro, eu penso que pela tecnologia, o avanço dela, também vão se avançando comprovações ou não de fatos dessa natureza. Isso dá um programa, hein? Um dia a gente precisa falar sobre o Santo Sudário. É muito legal. É um tema bastante intrigante. Zé Carlos, obrigado, viu? Eu que agradeço. Faltou falar alguma coisa do seu livro que você considera importante? Suas considerações finais, sim. por favor. Nas considerações finais, eu queria dizer que esse livro é um raio-x da vida do padre brasileiro, dos padres que atuam no Brasil. Inclusive tem pesquisas de padres estrangeiros que estão também atuando no Brasil, mas é os que estão aqui, né? É um perfil do padre que abarca toda a vida do padre, desde a sua origem social, passando por questões pastorais, por questões sociais, questões espirituais, questões de saúde física e mental, questões políticas, ou seja, não ficou nada de fora. É um raio-x completo da vida do padre. Se a pessoa quiser conhecer como é a vida do padre, a vida da igreja, um material como esse aqui, eu desconheço de pesquisa com essa profundidade como o que tem nesse livro aqui. É um material que eu indico não só para padres, também para bispos, que é muito importante o bispo conhecer o seu clero, e também para o povo de um modo geral, para poder lidar também com o padre da sua paróquia. E que não é católico, também é importante para conhecer sobre a Igreja Católica, porque ela tem uma relevância na sociedade brasileira, sem dúvida. No mundo, né? Isso, exatamente. Muito bom. Padre José Carlos Pereira esteve aqui com a gente no Pode Ler, com o livro Operários da Fé, o Padre na Sociedade Brasileira, que você encontra no site da Matrix Editora. Obrigado. Eu queria que você deixasse o nome do seu canal. Você falou que você tem um canal do YouTube que está bombando, fazendo mais sucesso que o do Felipe Neto. Eu quero saber qual que é o canal. Como é o nome do canal? Não chega a isso, claro, obviamente. Mas é um canal que eu fico surpreso a cada dia com ele, pelo crescimento de pessoas que estão se inscrevendo no canal. Hoje, atualmente, nesse momento, o canal está com 166 mil, chegando para 167 mil inscritos. O senhor é um influenciador aqui, famoso, eu não estou sabendo disso. E é um canal que eu posto vídeo todas as semanas, falando um pouquinho da nossa igreja, né, coisas básicas da igreja, mas que caiu no agrado das pessoas. Eu comecei com um vídeo mostrando situações da vida do padre, por exemplo, coisas que irritam o padre. Meu primeiro vídeo foi isso, né? Coisas na igreja que irritam os padres. Eu selecionei 7 pontos, né? Tipo, atraso de noiva, choro de criança na igreja, etc. E aquele vídeo, assim, ele bombou da noite pro dia. Eu falei, eu acho que eu vou por aí. E aí eu criei esse canal há 5 anos, hoje ele tá... Nome? Padre José Carlos Pereira é o nome do canal. O nome do canal. Digitou lá, vai aparecer na lista dos primeiros no Google ali. Sensacional. Compartilha essa entrevista lá no seu canal e dá uma força pra gente que nós estamos começando aqui. Com certeza, vou compartilhar, sem dúvida. Que bom. Obrigado, viu, Padre José Carlos Pereira. Eu vou pedir uma gentileza para você que acompanha até agora a entrevista. Segue a gente aí no Instagram, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook. Você vai encontrar as arrobinhas aí na descrição desse vídeo. Clica no sininho, dá um joinha que é importante para a gente... para essa entrevista chegar para mais pessoas. O algoritmo do YouTube conta com esses joinhas para fazer esse compartilhamento. Compartilha o nosso canal, essas entrevistas que você vai encontrar aqui nos seus grupos de WhatsApp, é importante. E acompanha a gente aí, a gente está de volta na quinta-feira que vem com mais uma entrevista aqui no Pode Ler. Valeu, gente, muito obrigado. Obrigado, padre. Obrigado a todos que acompanharam também. Kind to one another and
don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas